Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, dia 6 de outubro, celebramos a memória de São Bruno. São Bruno, que nasceu em Colônia, na Alemanha, cerca do ano de 1035. Foi educado em Paris e ordenado sacerdote. Ensinou teologia, mas, aspirando à vida solitária, à vida eremita, retirou-se e fundou um mosteiro chamado Mosteiro dos Cartuchos, né? E essa ordem existe até hoje e é a ordem mais austera, né, dos monges, né? Monges que fazem um silêncio absoluto, né? Silêncio absoluto, tem uma regra de vida bem dura, né? E chamado a Roma pelo Papa Urbano II, ajudou nos difíceis problemas da igreja naquela época. E ele morreu em Calábria no ano de 1101. Muito bem, gostaria de aqui contar, né? Dizem a história, né? Ou seja, que São Bruno, ele decide ser eremita, né, viver solitariamente, depois fundar o mosteiro, né, dos Cartuchos, por causa de um acontecimento na sua juventude, quando ele era estudante universitário, né? Então, conta-se que São Bruno, pouco antes de completar o ensino superior, viveu então esse momento que mudaria o seu rumo. Se conhecia um professor na sua universidade, né, na França, em Paris, que era um homem muito respeitado, de boa fama, né? Se dizia que era um homem muito virtuoso, muito querido por todos, né? Entretanto, esse homem, ele foi colhido por uma morte inesperada, né? De repente, ele veio a falecer. Essa morte chocou as pessoas que conviviam com aquele catedrático, com aquele professor, né? Porque você já era uma pessoa de fato muito querida, respeitada entre os seus colegas, entre os alunos, né? E portanto se juntou muitas pessoas no seu funeral, leigos, mas também eclesiásticos, né? Sacerdotes, bispos, né? Mas enquanto velava-se o corpo, era cantado o tradicional ofício dos defuntos naquela época, né? Estava presente ali, então, o jovem Bruno, atento e compenetrado naquela cerimônia. Numa das partes da oração que é cantada, se pergunta: quantas são as vossas iniquidades? Né? Como se estivesse perguntando ao
morto ao defunto, mas é uma pergunta retórica, né? Simbólica. Mas aconteceu, para espanto de todos os presentes, né, algo bem diferente do que se esperava, né? Levantando-se então o defunto, um pouco a sua cabeça, responde com voz grave e triste a essa pergunta do rito, né, fúnebre. Fui julgado. É como se ele se levantasse, né, a sua cabeça do caixão dizendo isso. Fui julgado. As pessoas ficaram extremamente assustadas, né? Alguns não conseguiram perceber que era ele que estava falando ali. Outros disseram, ora, todos nós, né, sabemos que vamos ser julgados diante do tribunal de Deus, né? Todos nós seremos réu no tribunal, né? E, portanto, não podemos pensar, diziam sobretudo os eclesiásticos, que ele foi condenado, né? Então, decidiram marcar para o dia seguinte a cerimônia. Na hora marcada, começa novamente aquele ritual, né, das exéquias, né, a encomendação. E, novamente, há muitos curiosos ali, né, para comprovar se aquele fato iria ocorrer de novo. E na mesma parte do hino, que se faz aquela pergunta, quais são as suas iniquidades, o professor, mais uma vez, se levanta, e agora levanta-se e fica sentado. Fui julgado e sentenciado. Uma voz triste, né? Todos os presentes se assustam, né? Continuam com medo, né? E não havia a menor dúvida de que a sentença seria essa, ou seja, ele foi sentenciado, houve uma sentença da sua alma, né? Mas aqueles eclesiásticos ali, não contentes, né, do que havia dito, né, e dizendo que ele poderia ter sido salvo, né, ou não, resolvem fazer no outro dia novamente as exéquias, né? E então, fazendo aquela exéquia mais uma vez, com maior número de assistentes, de pessoas, pela terceira vez se faz essa pergunta tão esperada, né? Então, pronuncia a seguinte afirmação infeliz aquele professor, né? Não deixando margens a qualquer dúvida. Fui julgado, sentenciado e condenado. E caiu como uma pedra, novamente deitando-se no caixão, né? Esse fato marcou muito o jovem Bruno, que a partir daí mudou completamente de vida e passou a levar tudo muito mais a sério e a pensar mais nos seus novíssimos, ou seja, na morte, no juízo, inferno e o paraíso. Pois ele pensava, se uma pessoa de boa fama, que parecia ter virtudes, teve tão infeliz sorte, ele dizia, quanto mais eu, qual a sorte terei eu? Ele pensava. Foi por isso ele mais tarde, né, São Bruno, grande fundador da Ordem dos Cartuchos. Veja, meus irmãos, por que conto então essa história, né, de São Bruno? Porque nós também devemos meditar nos novíssimos, né? Que todos nós iremos viver a morte, o nosso juízo e a nossa sentença. Que de fato possamos pensar e refletir e querer viver uma vida em Deus. Sabemos que Deus é misericordioso, mas o tempo da misericórdia é enquanto nós estivermos vivos. E que busquemos fazer a vontade de Deus. Peçamos hoje a intercessão de São Bruno, para que nós também queiramos agradar a Deus em todas as coisas. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de meditação. Pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco nesse tempo de oração. Se você não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.